convidado de hoje do Jornal do Ténis é o Gonçalo Figueiredo. Para além do ténis faz outras não, mas o surf é uma delas. Surf, sim. Agora parei um bocadinho com o nascimento do meu segundo filho, mas sim. Surf é uma... Já era? Quando jogavas? Eu experimentei mais ou menos ali 10 anos de idade, 10, 11, mas tinha algum risco de lesão, e, portanto, daí a razão que eu tive que parar. O bodyboard foi mais seguro, mas o ténis depois recomeçámos todos mais tarde. Até foi um grupinho giro do ténis que pois, se juntou. Falei com o Nuno Matias e com o Vinhas. Exatamente. E eles disseram. Todos. O Nuno Marques também, o Israel Monteiro. Sim. Foi assim um grupo giro que à parte do ténis, nós trouxemos esse grupo do ténis para dedicarmos um bocadinho ao surf como um segundo desporto. Para quem não sabe, Gonçalo Figueiredo é campeão nacional sub-12 em 92, 93 e de pares em 92 com o Miguel Sequeira, sub-14 em 94 e 95 e sub-16 em 97. E 96, 97. 96, 97. Exatamente, 2. 6 títulos nacionais, uma vida dedicada ao ténis, a uma parte da vida dedicada ao ténis, foste dos melhores jogadores em termos nacionais, foste de certeza, e depois em termos internacionais tentaste fazer a tua carreira, ainda tiveste, depois foste para os Estados Unidos, vamos já também falar disso, mas vamos ao início, como é que começa tudo? Como é que começas a jogar ténis? Há tantos esportes, como é que vies para o ténis? Olha, é engraçado, é um bocadinho como às vezes se esperta no futebol, não é? Que as pessoas, os talentos, Ronaldinho, o Cristiano Ronaldo, entre outros, os Pelés, na rua, descobriram-me que eu tinha jeito para o ténis na praia, com aquelas raquetezinhas de praia, tinha ali 3, 4 aninhos e dava... Essa nunca tinha ouvido. Já foi para cá, tive uma entrevista e foi isso, e foi logo o título, porque acharam piada. Apesar de ser, não é considerado ainda um desporto, o beach ténis sim, mas na altura bater bolinhas não é um desporto, mas é mais uma atividade, um exercício, não é? E foi daí que se viu que eu tinha algum jeito, e o meu pai depois pôs-me num clube, ali com 6 anitos. Onde é que foi? O primeiro foi no CIF. E quem é que treinou? Lembras-te quem foi o primeiro treinador? Para não estar em erro, foram vários antes do Manecas, não sei se foi o Carlos Bernardo, entre outros, depois também houve um outro estrangeiro, que depois é que deu o salto, a ser mais a sério ali nos 8 aninhos, é que depois comecei. E aí foi o Manecas? Exatamente, eu acho que passei ali por uns 2 ou 3, são aquelas fases que estamos a jogar umas 2 vezes por semana, 3 vezes. A formação e as bases também são importantes, claro. Exatamente. E depois é com o Manecas que ganhas o primeiro título nacional? Exatamente, nos sub-12 ganhei os primeiros 2, exatamente. Com 11 e 12. Te recordas da primeira vez que foste campeão nacional? Recordo. Mas talvez foi a mais marcante de todas. Sim, estava a perder ainda por cima contra um jogador com muito mais talento do que eu, e eu acho que talvez na altura, durante imenso tempo, foi o Daniel Roberto, e com muito mais altura também, que aí a altura... Exatamente. Tem muito a ver ali no sub-12, porque já podes ter um serviço com muito mais força. Depois vamos aproximando, mesmo os jogadores mais baixos, que eu nunca fui um jogador para o circuito, foi médio-baixo, assim dizer, no 1,75 m, já conseguimos equilibrar um bocadinho mais essa parte, nessa vertente, mas na altura foi difícil. Estava a perder um 7-0, 2-0, 40-0, e fui dar a volta. Não te lembras disso? Não me lembro, esse ficou marcante. Outros não me lembro também, mas esse, como foi o primeiro. E depois, quando ganhaste, estava alguém na bancada da tua família? Estava imensa gente, ia sempre, naquela altura, eu acho que também foi mais marcante por isso, deixou-nos mais memórias positivas no aspecto de haver muita... aquela boa, saudável realidade do Norte e do Sul, e havia claques, que depois apareceu, vi uma bancada quase cheia de um lado, que hoje em dia temos que só eventos profissionais e tem que ser bons, tipo Estoril Open. Mas lá éramos todos nós, estávamos a jogar o Nacional, ficava metade de cada lado, no final estava tudo bem. Lembras disso também? E pronto, foi marcante por isso, havia claques entre os, parecia uma Davis Cup. Então dá mais memória, obviamente, claro. E tem mais significado porque é mais giro, e depois levantaram-me e quando terminei, aquilo foi uma festa, parecia que tinha sido campeão do mundo, mas pronto, campeão nacional também é um título. Mas era um momento, foi aí que começaste a representar Portugal nas seleções? Sim, no Sul, eu acho que foi, isso não me lembro bem, Pedro, talvez um bocadinho antes de ser campeão nacional, porque aquilo é no verão, porque há o campeonato regional, Summer Cup, e fui chamado logo no primeiro ano de iniciado, isso fui, mas não me lembro se foi depois de ser campeão nacional, acho que teve um bocadinho antes. Como é que é? Recebeu para treino com o nome Portugal e representar? Orgulho. Ainda te lembras do hino a primeira vez? Ou... Sim, lembro-me, não me lembro exatamente do primeiro dia, mas tenho as memórias de iniciado, vestir o equipamento e com o selecionador. Na escola, o que é que diziam? E levavas um fato para a escola ou não? Não, isso acho que não me lembro. Mas sim, sentimos aquele orgulho saudável que nos faz sonhar, a querer ser depois profissionais, porque acho que tem que haver esse compromisso logo desde pequeninos.
Não acredito que um jogador que vá ser bom profissionalmente só acredita ali perto dos 18 anos. Acho que tem que nascer um bocadinho em nós ali, aqueles sonhos às vezes, queremos ser número 1 do mundo, queremos ser isto, queremos ser aquilo, queremos ser como o Agassi na altura, ou como o Ferrer, ou como o Sampras, eram os líderes na nossa altura, entre outros, mas eu acho que tem que começar cedo. Mas respondendo à tua pergunta, eu tenho essas memórias todas, os hinos, isso tudo foi um orgulho. É nesse momento que tu percebes, nessa altura, ou mais tarde percebes que o ténis podia fazer uma parte grande da tua vida? Eu acho que ali no sub-14, sub-16 já comecei a ser mais consciente de que eu queria ser mesmo profissional e viver do ténis. Não só dos jogadores profissionais que comecei depois a treinar um bocadinho mais ali aos 15 a 16 anos, entre os Bernardo Mota, uma vez ou outra o João também, o Cunha Silva, que depois me passava um bocadinho a pasta de informação do que é, o que é que começamos a ficar um bocadinho mais curiosos de perceber, dá para viver do ténis? Como é que é a tua vida? Quais é que são as tuas despesas? O que é preciso? Patrocínios, apoio da federação, isto e aquilo? E começamos a querer sonhar e acreditar que dá para ir, obviamente. Todos queremos, depois se dá ou não dá. Com esses títulos todos que tiveste até aos sub-16, há ali um momento em que começas, em que é mais complicado, a concorrência também é maior. Exatamente. O que é que acontece? Acho que ali há um choque grande. A minha geração também foi muito forte, atenção, acho que foi uma das gerações mais fortes de sempre, arrisco-me a dizer isto. Estás no tempo de Pedro Leão e companhia? Exatamente, eu estou até a falar mais peço desculpa, em termos internacionais. Nacionais, não digo isso não. Tinha jogadores fortes, o Pedro Leão, o Luís Lourenço, o Daniel Roberto, também, exatamente, o Nicao, tantos, mas não, isso não. Em Portugal nós tínhamos, internacionalmente. Exatamente, aí tinha pelo menos, eu digo-te aqui de cabeça, 4 ou 5 números do mundo e uma lista de quase de 20 que se meteram em top 50, exageradamente, acho eu. Hoje em dia tens 3, 4, 2 que se meteram em top 100, 1 ou 2 talvez que valem nos top 20, salvar a exceção um top 10. Digo-te assim de cabeça, Ferrero, Roddick, Coria, Safin, o outro número 1, Federer, entre outros, Rockmus, Malice, imensos. Federer 2 vezes, treinos, Roddick também no Australian Open Juniors, o Juan Carlos Ferrero, parece que sou igual, mas o David Ferrer também, na altura, um bocadinho mais tarde, o Yuzny, só a Rússia tinha o Safin e o Yuzny, estamos a falar de um número 1 e um número 9, ex-número 9 da ATP, imensos, até a Finlândia, que geralmente são países que não trazem assim grandes jogadores, e Arpeninas, joguei paz com ele, treinava com ele, vamos tê-lo agora. Na altura éramos grandes amigos. França já não tinha assim um top 10, mas tinha imensos bons, o Beneteau, cheguei a treinar com ele, jogar contra ele. São da tua geração, não? Não. O Maúd, ainda jogámos eu e o Leão contra o Beneteau e o Maúd, foi uma vitória marcante, que agora lembro dessas, não gosto de falar muitas vitórias, mas essa foi, na Bélgica, antes de eles ganharem o Roland Garros Júniors e ficarem na Davis Cup durante muitos anos. E entre outros, eu estou-me agora a esquecer mais, mas havia ainda bastante, Robredo, Feliciano Lopes, a lista continua. Ou seja, essa geração, o Fernando Gonzalez, outro, vai aumentando, mas vou parar agora. O que é que essa geração me fez? Pôs-me também alguma pressão, direta e indireta, assim dizendo, porque tu vês eles todos a explodir aos 18, 19 e dizes, o que é que eu estou a fazer com 16, 17 anos com ponto ATP? Começas a questionar-te, será que consigo? Eles sempre a viajar de semana a semana, sim. E eu naquela altura, que a Federação também não tinha os recursos que tinha agora, e nem os patrocínios que eu tinha não eram suficientes, assim dizendo, para fazer uma temporada de 8, 9 meses fora, ou pelo menos 6 meses fora, assim dizendo, não dava. Olha, jogamos um torneio, daqui a 3 meses ou 2 meses vejo-te no outro torneio, não dava. Cá em Portugal tínhamos 2, 3 satélites, na altura lembras-te, eram satélites e depois ainda apanhei a transição para os vídeos, mas era complicado, os recursos eram muito mais limitados e a pressão era enorme. É aí nessa altura, ou um bocadinho mais à frente, que tens a oportunidade dos Estados Unidos e agarraste com unhas e dentes? Exatamente, estava na Alemanha e foi assim que aconteceu. Viram-me a jogar num clube e tive um contacto por acaso um sueco, que hoje é amigo meu. Estava na Alemanha e fizeram uma oferta para ir para os Estados Unidos na altura. Não aceitei logo no momento, porque como temos aquele sonho de ser profissionais, achamos que isso, e havia muito pouca informação, achamos que isso no fundo é desistir do ténis, é acabar aquele sonho, aquela carreira de sermos profissionais. Só mais tarde é que me apercebi que dava para ter continuado, como muitos jogadores depois mais tarde, depois de eu ir,
foram, e uns obviamente com mais sucesso que outros, entre o João Monteiro, o Nuno Borges, Daniel Rodrigues também. Daniel Rodrigues, faltaram também o Duarte Val também, entre outros, Martim Prata, estou-me aqui a esquecer de alguns, peço desculpa, mas imensos. Depois, foste um bocadinho o primeiro, quase. Foi um dos pioneiros, depois logo a seguir a mim foi o Pedro Rodrigues, foi para uma muito boa também, uma Duke. Sim, a minha não tão boa como ele, mas tinha um grande treinador. Texas A&M Corpus Christi, exatamente. E pronto, na altura não aceitei logo essa oferta, fui ponderar e pronto, acho que não me arrependo nada, foi das melhores coisas que eu fiz na altura. Poderia ter continuado, sim, aos 22, 23 anos, quando acabei o curso, mas as ofertas e as condições foram tão boas lá que acabei por ir para uma das grandes paixões minhas, que é ensinar. Pelos vistos, deixaste marca, porque tu lá na Corpus Christi foste head coach de Men's and Women's lá da Universidade, exatamente. 7 títulos de conferência, quadro de honra da Universidade, o maior número de vitórias de todos os tempos. Exatamente. Ou seja, tens lá quase um busto na Universidade. Exatamente. Tens, e tinhas um treinador, o Steve Moore, que dizia de ti que tu eras um dos mais respeitados tenistas da Division I College Tennis, foste um grande jogador, um treinador excelente, exímio, mas mais importante de tudo, uma grande pessoa com um caráter enorme. Isto eu sabia que foste buscar essa informação, Pedro. Isso é bom trabalho de jornalismo, atenção. Ir buscar essa informação aqui de Portugal no Texas. Obviamente há coisas tão mais fáceis hoje em dia online e isso tudo, mas essa pronto, ficou-me na memória e fiquei muito grato de ter a honra de fazer parte dessa universidade com esses títulos e essas recompensas e prémios, porque fiquei para sempre e são de pessoas que me acolheram. Tenho muito carinho e que me acolheram como parte da família deles, que eu acho que essa cultura do Texas é muito gira, muito familiar, assim dizendo, convidam-te para ir logo a casa, se estás sozinho lá, jantar, passar o Thanksgiving, muitas vezes, várias famílias são muito de dar a casa sem conhecer uma pessoa, que nós não temos muito essa cultura, temos mais receio, medo, também somos boas pessoas, obviamente, os portugueses, mas gostei muito disso do Texas, são muito acolhedores. E tenho muito boas memórias. Ainda tens lá a raiz, ou seja, ficaste lá com essa... Fiquei. Fiquei, ainda este Natal ele voltou a contactar-me e tive a oferta outra vez o ano passado para ir para lá, só que tive lá 14 anos e, como te disse, Pedro, tenho a felicidade de ter aqui um clube familiar também e passei 14 anos fora e gosto muito de Portugal, apesar de ser mais difícil a comparar com os Estados Unidos para termos sucesso no ténis, assim dizendo. Mas é cá que querias criar os teus filhos. Exatamente. Tocaste no ponto mais importante, era a família. Via-me mais a construir uma família aqui do que nos Estados Unidos. Foi mais essa a razão. Na altura, quando terminas o curso e tens a oportunidade de ficar lá, então a parte profissional como tenista fica posta de parte, mas a parte como treinador avança e em boa medida. Sim, essa é uma boa pergunta. Na altura eu fiquei consciente, ainda continuei, lembro na altura quando fui para lá a Costa ainda me apoiou um ano, porque eu estava a vir cá, um ano não, aí dois ou três. Fiquei muito agradecido à Lacoste porque confiou no facto de eu estar praticamente 8 meses fora e só vinha cá no verão e no Natal fazer os torneios. Isso diz muito da marca porque ficámos tantos anos e quis sair pela porta grande e com eles o relacionamento foi ótimo e continuaram a apoiar. Mas eu percebi-me que quando acabei o curso ou tinha ali 1 ou 2 patrocinadores ou um apoio gigante para poder, ou até a própria federação que na altura não tinha os recursos de agora e isso tudo, para poder arriscar, assim dizendo, porque no fundo é arriscar, tens que dizer, olha, vou aceitar esta proposta como treinador com X salário por ano fixo, com imensos benefícios, ou vou para a batalha, não é? Como muitos vão, não é? Para os colleges dos futures, entre outros, e tentar ser profissional. Mas sem apoios é muito complicado, porque também não queria depois tirar um curso e recorrer à família, também ia obviamente ter os recursos limitados, e andar a fazer aquela vida toda que eu fiz aos 15 a 6 anos, de ir à Espanha, sair para a descoberta e tentar a nossa sorte, não é? Porque na altura não havia tantos torneios como agora, como é em Portugal. E não me lembro, na altura, falei... Nos Estados Unidos foi aí que ganhaste o Benjamin Becker, que foi 38 do mundo. Exatamente, foi 1 ano e meio antes de ele ganhar o Agassi, então isso também ajudou imenso, porque foi não só ele ter ganho o Agassi, entre outros jogadores muito bons, mas foi marcante, foi o adeus do Agassi no US Open.
então toda a gente ficou a conhecer um jogador na altura banal, assim dizendo, era, obviamente 37 é muito forte, mas estou a falar das pessoas que não são tão ligadas ao ténis, não é? Becker conheceu era do Boris, não conheceu o Exatamente, Benjamin. então o Benjamin Becker também ganhou ali um bocadinho mais nome por ter ganho o Agassi no último jogo do US Open. Pronto, e isso foi uma publicidade. Então também no college, o Steve Moore usava muito, até para os jogadores que recrutava, sabiam que o Gonçalo ganhou, e pronto, isso de tal forma também ajudou e gostei. É sempre bom, não é? Quanto tempo é que ficaste lá a treinar, como treinador? Fiquei de 2006 a 2015, mais ou menos. Que é a altura ali. que assumes aqui o ginásio Alto Douro. Exatamente, foi quando eu regressei em 2015. Aí aventurei mais. Aí foi aí que treinaste também em Osaka? Nesses 5 anos, sim, quando eu te vi no Porto. Comecei com o Pedro Sousa, depois Frederico Gil. Pelo meio, entre o Pedro Sousa e o Gil, também tive ali uma jogadora norte-americana, tinha a final não no mesmo Ingrid Neal, que agora está top 100 de pares, entre outros, jogadores com alguns pontos ATP, também uns tailandeses, ou seja, aqueles 5 anos, e depois a Mari Osaka foi uma dos últimos jogadores profissionais que eu treinei. Foi também através de um grande amigo meu que tenho estado a trabalhar, com o Tony Van Griechen, confiou-nos, ela é bom dizer isso. Veio-me ter, pela confiança que o António teve, fazer um projeto a meias com ele, onde eu ia estar muito mais no ativo e ele mais na base com ela, sempre bom frisar, entre também outros jogadores, tipo a Ingrid Neal, salvo erro mais um, não me lembro, e pronto, foi daí que dei assim um bocadinho mais esse salto, entre aspas, de não só estar a treinar os portugueses, mas também uns lá fora, estrangeiros. Porque é sempre mais difícil para nós portugueses, obviamente, sermos reconhecidos lá fora ou nos virem chamar para esse tipo de projetos, se não tivermos também um bocadinho ou em Flórida, ou na Austrália, ou em França, ou em Espanha, e darmos um bocadinho mais nesse meio. Mas às vezes acontece. E depois disso, o que é que tem acontecido desde 2015 até agora, para além desses atletas que falaste, como é que tem sido a tua vida em termos de treino? Olha, é uma boa pergunta, exatamente. É a tua cara, é a tua casa. Exatamente, a minha paixão é isso, e eu consegui conciliar, estando aqui no clube, gerir o clube, com sempre treinadores que eu confio, quando eu me ausentava, ficavam a tomar conta das minhas aulas, ou do clube, assim dizendo, só que ali a altura do Covid foi crítica. Foi crucial em 2 aspectos, porque muita gente teve aquele receio de contratar treinadores e depois, por causa das quarentenas, tinham que estar a pagar, eu estar num hotel. Eu dou exemplo, por exemplo, na Tailândia. Estava a treinar no último projeto que eu tive, quando apareceu o meu Covid, lembro perfeitamente, vim de Bangkok, parei no Dubai, fiz escala e estava já tudo com as máscaras, foi ali em fevereiro, março, aquele ano 21. E estive lá um mês, tinha um projeto para andar, até com 2 jogadores bons, uma jogadora da Fed Cup e outra da número 3 ou 4 da Davis Cup na altura. Ela estava a 600, da WTA com 16 anos, era um projeto engraçado, só que eu para ir lá outra vez tinha que ficar 2 semanas no hotel, eles a pagarem-me, e depois 2 semanas a treinar, depois saía e entrava, ou seja, não ajudou para esse tipo de projetos a Covid para nada, não ajudou em muitos outros aspectos cá em Portugal, obviamente, os clubes fechados e isso tudo, mas não facilitou. O que aconteceu? Acabei por ficar mais, depois o Covid no ano a seguir também voltou ali um bocadinho, não sei o quê, as coisas nunca desapareceram, e eu tive que começar a orientar, já não pude ter aqui meia dúzia de aulas, tive que começar a preencher mais o meu calendário, o meu horário, tudo, e porque, obviamente... Mas a sobrevivência, aí tinha o nascimento da minha filha Isabela, que agora tem 5, em 2018, as coisas começam a pesar, não é? Exatamente, em sobrevivência. E pronto, foi uma das razões que, quando comecei a crescer muito aqui os meus clientes, comecei a ficar mais confortável, assim dizendo. Por um lado é bom, por outro lado, para estes projetos internacionais, corta um bocadinho a possibilidade. Começamos a pensar assim, será que vou ou não vou? Porque agora ganho quase o mesmo indo para fora, que é muito mais difícil, para dar apoio à minha mulher e, na altura, à minha filha, que era importante, e agora, com o nascimento do meu filho, há 2 anos, ainda se complicou mais fácil é para mim acomodar-me. Mas pronto, quando eu digo acomodar-me, não quer dizer que eu tenha aqui uma lista de contactos todos os meses, atenção, preciso também pôr aqui os pés no chão. À medida que vamos afastando mais, vamos tendo menos... Mais esquecidos estamos a... Exatamente, que não aparece, esquece, assim dizendo, não é? Mas pronto, foi mais isso. E o que sonhos é que ainda tens no ténis? Isso é uma boa pergunta, Pedro. Eu adoro a alta competição, o alto rendimento, adoro o facto de
transmitir aquela adrenalina da competição para um jogador. Foi importante tu experimentares isso para poder passar esses... Eu acho que é fundamental em qualquer treinador, não digo que temos de todos ser top 20 ou top 100 para passarmos essa experiência, temos de ter uma base, acho que a um nível minimamente alto, assim dizendo. Acho que ajuda, não quer dizer os que não tiveram não possam ser bons treinadores, atenção, não estou a dizer isso mas é mais difícil, de maneira alguma. Eu acho que lhes deve demorar mais tempo a eles para sentirem isso e para passarem essa informação para os atletas, mas sim, realmente eu acho que é uma mais-valia, sem dúvida. E então, o que é que tu gostavas? Respondendo à tua pergunta, não tentei fugir, mas era voltar lá, obviamente. Mas tinha que ser em circunstâncias muito claras. Muito claras, muito concretas, muito seguras, está-me a faltar essa palavra, porque isso é que é a parte mais difícil da alta competição, é a instabilidade. E vê-se isso noutros esportes. Olha, o futebol é um exemplo, tu podes ser campeão por uma equipa, Benfica, Sporting ou Porto, 2 anos seguidos, no ano a seguir estás ali em terceiro ou quarto, a culpa é do treinador, acabou, venha ao próximo, não é? No ténis talvez ainda um bocadinho mais há isso. Porquê? Porque como não há rescisões contra cláusulas de rescisões tão altas, só mesmo no alto nível, talvez nos top 30, top 20, assim dizendo, arrisco-me a dizer, há contratos, ou um bocadinho mais, se calhar, há contratos com cláusulas que eles dizem, peraí, deixa-me acabar o ano, porque senão tenho que dar aqui um montante enorme ao treinador, como há um bocadinho no futebol. Ténis não, aquilo está a correr mal, podes passar 2 ou 3 meses, acabou, ou 4 meses. Geralmente não acaba um ano, se aquilo está mal, acaba. E o que acontece? Se deixamos tudo para trás aqui, num clube, e olha, vou agora para um projeto, vai demorar um aninho, vai valer a pena, porque depois mesmo que isto acabe passado um ano, recomeço devagarinho, é normal que perca alguns clientes. Passar 3 ou 4 meses não é bem assim, Pedro, claro. Porque as pessoas em princípio já vão para outro sítio e agora, o que é que eu fiz em 3 a 4 meses? Não ficas rico. Se tivesses aqui não é com alguém que tu tivesse a confiança plena e que fizesse mais ou menos o teu trabalho, um clone, digamos. Exatamente. Por mais que tenhamos, há sempre pessoas que são ligadas a nós treinadores. E que procuram a pessoa, não procuram também... Exatamente. Às vezes não é só porque o treinador é melhor que o A e que o B, é porque há um relacionamento. E esse relacionamento, quando termina, não é? Quando acaba, as pessoas ficam feridas de uma maneira, uns reagem bem, outros reagem mal, ou menos bem. Quase uma traição, não é? Exatamente, trocaste-me por outro projeto, mas estou aqui há não sei quantos anos contigo. Há uma relação, e essa relação é muito bonita, acho que no ténis muitos treinadores sabem o que eu estou a dizer, e às vezes temos com atletas que jogam uma vez por semana, mas estão connosco 9, 10, 15, 20 anos. Vamos almoçar com eles, às vezes até passamos férias. Já são famílias, já são... Exatamente. Fazem parte do núcleo. Exatamente. Muitos deles percebem, mas dói-lhes. E também nós não gostamos, quando começamos a ir por exemplo, olha, vou 4 meses, agora já volto aqui 4 meses, agora vou 1 ano, já volto aqui 1 ano. Pois. É complicado. Nem nós também gostamos de estar muito nessa situação. Estar a dar falsas esperanças de improbabilidades, porque às vezes um projeto vai ser 3 meses, eles gostam, os atletas, olha, agora é 1 ano, agora afinal não é 3 meses, é 1 ano. Como também dá para o lado bom. É uma situação instável, mesmo em termos familiares, por isso é que os treinadores têm vidas complicadas. Muito complicadas. Ou os cônjuges já sabem como é que é, ou então é muito difícil. Olha, tocando nesse para terminar, na altura que eu trabalhei com a Osaka... Aproveita para dar aqui aquela coisa à minha esposa, muito obrigado. Exatamente, que é isso que eu ia dizer agora. Tiraste as palavras na mão, mas atenção, eu acho que temos de ter heroínas ao nosso lado para irmos para esses projetos. Isto porque, quando tocaste aqui no projeto da Osaka, em 2018 eu comecei com a Osaka e foi o nascimento da minha filha. Em 2019 comecei com a Osaka, ela nasceu em setembro de 2018. Ou seja, quando eu comecei a viajar a sério, foi ali em fevereiro, março, 5 meses depois. Não é fácil. É duro. Uma mãe que está sozinha. Uma mãe estrangeira que não tem cá, não tinha cá os meus sogros nem para dar um apoio, tenho os meus pais, felizmente, em Lisboa, que deram bastante apoio, mas nunca é a mesma coisa que uma filha de 5 meses e o marido foi quase 9 meses fora. Ou seja, tudo isto, toda esta estrutura que temos que ter à volta, se não está estável, é muito complicado. E estarmos a construir uma carreira profissional lá fora, destruindo aquilo que é a base, a essência, que é a família, não ajuda, porque nós temos de estar com a cabeça bem lá fora para ajudarmos os atletas. E para funcionar temos de estar bem. Eu, pelo menos, só funciono se estiver bem, a minha família estiver bem, os meus filhos estiverem bem. Exatamente. Senão não consigo. É sempre a preocupação principal, não é? É. Tiveste depois de reinventar aqui no clube, ou seja, tiveste que abrir, como muitos clubes em todo o país, não só o ténis, mas também o pádel, também tens aqui squash, mas o pádel tem assumido um papel importante com o aparecimento de mais gente. Exatamente. E como alguém diria, o pádel é o milheiro do ténis e acaba por ser um bocadinho.
Acaba. Eu digo isto, vou usar aqui duas expressões, felizmente e infelizmente. Ok, ou seja, porquê? O pádel consegue agregar atletas que não têm que ter um dom para jogar A raquetes. curva de aprendizagem é muito curta. Muito curta. O exemplo do serviço, o serviço no ténis tem uma dificuldade enorme. O pádel a servir por baixo. Dá para, quando as pessoas dizem para socializar, o ténis também socializamos. O problema é divertir-nos com 4 jogadores de ténis que nunca jogaram, combinam com amigos e vão jogar. A experiência está aos olhos, está à vista. Quando eu vejo aqui 2 pessoas que vêm jogar ténis que nunca jogaram, alguns até nem acabam a hora de aluguer. Pois, porque não sempre apanhar bolas, não conseguem sequer... O tempo útil é muito pouco. É. 5, 10 minutos, tanto 15. Já estou a ser generoso, tem que ter algum jeitinho para estar ali o tempo útil de 15, não é? 15 minutos, um exemplo. O pádel não. O pádel, a distância é toda mais curta, não se perde tanto tempo a apanhar bolas. São 2. Dá para... joga-se mais devagar, só mais lá para a frente é que se começa a jogar com um bocadinho mais de força e depois outra vez devagar. Ou seja... as pessoas acabam, são sempre 4, ou seja, cabem 3 campos, tinha aqui um campo de ténis, cabem 3 de pádel dentro de um de ténis, ou seja, posso ter 12 pessoas numa área onde o máximo de ténis posso ter 4. Claro. Os pressários são diferentes, a rentabilidade é maior. Não tem nada a ver o pressário de um campo de pádel, anda ali entre os 20 e os 30 e poucos euros. O ténis, se puxas para 15 já é muito. 10 anda ali em média, depende dos clubes, obviamente, salvo várias exceções, um clube 7, um CIF, uma Quinta da Marinha já pode subir um bocadinho mais, mas tem outro tipo de clientela, outro tipo de mercado. E nós aqui mesmo no Restelo temos um campo a 10 euros, uma média, temos um pouco alugueres. Dou-te este exemplo, em junho tivemos 4 ou 5 alugueres. Não se pode sobreviver com 4 ou 5 alugueres a 10 euros. Não estou a falar por dia, estou a falar no mês. No mês, sim, sim. Essa parte é que é um pesa, tema pesa, não quero ir por aí porque senão ia-me dispersar bastante, eu não sei que queres fazer essas perguntas, mas como diretor aqui, essa parte pesa muito e essa parte é que me dói mais e já vem de há muito tempo atrás, atenção, não é só de agora. Mas o que é que achas que estamos a perder, no ténis estamos a perder? Há muita gente a jogar, acho que os dados, sempre. Mas porquê que... eu também não sou apologista daquela ideia de o ténis tira, o pádel tira pessoas ao ténis. Nem eu. Não tenho essa ideia. Nem eu. Agora também veio o pickleball, também vai tirar gente com certeza. Claro, eu acho que não tira. Olha, em primeiro lugar, para mim, fico todo contente cada vez que há um desporto. E há mais gente a fazer desporto, para mim é ótimo. Eu concordo. Isso é o mais importante. A partir dessa altura, depois, seja em que modalidade for, desde que as pessoas sejam felizes e se... Eu concordo contigo. É o que eu gosto mais, é que haja um compromisso, que se crie uma cultura do cliente com o clube. Estou aqui a falar, obviamente, como dirigente, como diretor de um clube. Obviamente, a parte profissional, já são temas completamente diferentes. Estamos a falar de uma percentagem, uma minoria muito, muito baixa, que querem arriscar e têm condições e têm talento e estrutura e tudo à volta. Agora, o mais importante é fazer desporto. Eu ver o clube aqui com pessoas, não ser um clube triste, passam 3 pessoas aqui ao final do dia, 4, fim de semana, vem um lugar de vez em quando, ou 2, dá vida, sentes concretizado, sentes que as pessoas estão a rir-se, a divertir. Queres que aconteça o mesmo que aconteceu contigo quando tinhas a mesma idade? Eu acho que na altura havia mais praticantes, assim dizendo. Eu tive 14 anos fora, não sou pessoa Sim, mais... mas quando estavas cá em Portugal, tinhas clube, frequentavas algum clube onde na altura, entravas sim, de manhã e saías à noite? Exatamente, ou seja, essa é outra, que é a cultura. Eu acho que há muito pouca cultura. Eu posso ser isto baseado no facto dos Estados Unidos, também é um exemplo de uma cultura para dispor, talvez top 3 do mundo, não é? Assim dizendo, é logo outro extremo, mas pronto, temos aqui os nossos vizinhos, também uma cultura enorme para desporto, e é um país muito idêntico em nós, em termos de visões políticas, para isto, para aquilo que pode desporto, não, são muito mais virados, sem dúvida. Quase todos os esportes espanhóis são bons, são 4 vezes a nossa população, não é como o Brasil, como os Estados Unidos, como países que são 30 vezes a nossa população, e alguns deles com muito dinheiro, como os Estados Unidos. A cultura, eu acho que é o que tem, para mim, é o que tem cada vez mais sido uma das razões. Atenção, como outros factos, está tudo mais caro, está. Os pais, eu posso dar aqui o exemplo de um clube que está numa localização privilegiada, talvez a top 5 de Lisboa, onde tu tens clientes com mais possibilidades para porem filhos a jogar, ok? Porque é tudo muito fácil falar, ok? Mas depende das zonas, depende de se temos clientes que possam. E vens ver aqui quantas pessoas, desde que eu estou cá, vieram pedir para treinar um filho, não digo todos os dias, deveria ser, não é? Porque eu estou nos Estados Unidos, tinha
todas as semanas pedidos e não tinha tempo. Olha, queres treinar o meu filho? Sacha, quanto é que é? Quanto é que custa? 2 horas por dia, 3 horas, se calhar 3 horas é muito, não tenho budget, mas 1h30, podes aos fins de semana, podes viajar com ele. Não tive um pedido, tive, quando cheguei, através da família, uma amiga, da filha de uma amiga da minha mãe, quis, um rapaz de 14 anos, foi o único pedido, atenção, esqueci. Mas a partir daí, em 5, 6 anos, não tive mais pedidos. E o que eu vejo mais aqui no clube, eu acho que outros diretores veem o mesmo, no meu também não é um exemplo, não tenho assim tantos clientes como isso está, outra vez vou voltar, um Jamor, um Cifo, até um próprio Carcavelos, um Clube 7 para ter um bom exemplo de... Massa crítica. Exatamente, mas tenho uma zona onde tenho pessoas com possibilidades. É raro, os jogadores jogam uma vez por semana, passado um ano jogam uma vez por semana, passado 2 anos jogam talvez 2 vezes por semana e estagnam, e chegam ali aos 15 a 6 desistem. Portanto, o pádel tem tido muita gente. O pádel, o que acontece? As pessoas jogam 1 hora de pádel e pedem-te para marcar já o campo para o próximo lugar e às vezes dizem, posso ficar mais meia hora? Pronto. Indo à comparação com o pádel, que eu estava aí para a cultura, sim, o turnover do ténis é muito maior, as pessoas desanimam mais. Agora, os jogadores de ténis que jogam ténis desde pequenino e jogam com alguma frequência, esses continuam a jogar ténis. Eles vão pôr os filhos, em princípio, a jogar ténis, mesmo que seja uma vez por semana, ou 2, vão querer isso, vão querer que os filhos e os netos sigam essa tradição, que acho que isso é algo bonito e que é bom e, no meu ver, o ténis nunca vai desaparecer. Mas o exemplo disso, concordo contigo, o pádel não está a tirar ao ténis, não. Eu tenho pedidos de pádel e eu pergunto sempre, que experiência é que tenho? Eu joguei ténis há 8 anos, joguei ténis há 12 anos, joguei ténis há 4 anos, ou seja, eu já não jogava ténis. Atenção, eu raramente vejo alguém que jogue ténis, que lhe dê gozo, não gosto de falar de níveis, com alguma frequência ou com pouca frequência, mas que lhe dê gozo, que tenha os mínimos, que diga assim, eu desisti do ténis para sempre e fui-me dedicar ao pádel. Muitos deles dedicaram-se por outras razões. Atenção, os irmãos Deus, os Chico Neves, isso tudo, porque viram com pouco, desfrutaram imenso e foram os melhores de Portugal. Eu acho que é uma boa razão para também fazerem isso. Quando digo com pouco treino no princípio, depois eles começaram todos a treinar mais e isso tudo. E em níveis internacionais também, deles obviamente ali outro boost de motivação. Obviamente estão-me a faltar imensos nomes, não é para aí que eu tenho que... Rocha, a Nogi, exatamente. E acho que faz todo sentido, atenção. E depois, com tantos clientes a procurar aulas de pádel, conseguiste viver mais de treinador de pádel do que de ténis, porque começou a haver muito treinador de ténis para muito pouco cliente. Além depois os preços são praticados por o treinador de pádel e de ténis. Depois o ténis também tem este problema, ou seja, uma aula privada uma vez por semana. Eu acho que muitos treinadores de ténis concordam comigo que a margem de progresso é muito pouca e o investimento é grande. Atenção, é grande. Sim. Para não estar aqui a falar de preços, que a média anda ali nos 120, 200 e tal por mês, peço desculpa, de uma aula privada, não é? Se calhar um bocadinho menos um ou outro treinador, mas é complicado, não é? Para alguém estar a desembolsar, como está, eu falei da cultura e também da parte financeira, está tudo caríssimo, Pedro, está tudo, é difícil, e mesmo os que podem, preferem ter o filho numa aula de piano, uma aula de ténis, uma aula de balé e deixar mais 2 dias para as explicações. O ténis geralmente não está no pole position ali à frente, não é? É raro alguém dizer assim, eu quero pôr o meu filho a jogar ténis a sério. É muito raro. Fizeste muitas amizades no ténis? Felizmente fiz, sim. Fiz. Amigos que para a vida? Sim, olha, esse grupo do surf, Tiago, o Nuno Matias, o Vinhas, o Nuno, o Israel, agora há pouco tempo também falei com ele, estando lá fora, mantenho, esses são os mais de pequeno, sim, e entre outros que não foram tão bons, não têm nomes tão sonantes, mantenho, e isso, o ténis faz-nos aproximar mais, não só por jogarmos uns contra os outros, mas estamos sempre naquele mundo, naquele meio, que acabamos por cruzar-nos mais e depois combinar coisas, jantaradas, isso tudo, acho que isso foi giro, tenho bastante. Olha, há uma pergunta que eu costumo fazer sempre, se é, vivias sem ténis? Boa pergunta, essa é difícil. Eu acho que não, mas teria que viver sem ténis durante algum tempo para poder-te dar uma resposta concreta. Porque é assim, eu tenho muito aquele espírito de lutar, de competição, e eu acho que conseguiria implementar isso noutra área. Atenção, mas tinha que estar motivado, seja ela qual for.
Eu acho que sim, mas tinha que estar sempre ali ligado um bocadinho ao ténis. Mesmo que não fosse a dar aulas ou num clube de ténis, bater umas bolas. Já há muitas memórias, não é? E eu tenho este sonho de ainda alcançar em termos de competição, ou treinar jogadores profissionais. Tenho. Às vezes desvia-se um bocadinho. Pela realidade. Na realidade estou a sentir agora, mas tenho. Agora, tenho que fazer por isso. Neste momento não estou a fazer por isso eu sou consciente. Não é? Gonçalo, o Steve Moore disse que tu eras um excelente treinador, um excelente jogador, e eu reitero e faço as minhas palavras, és realmente uma excelente pessoa e desde que jogavas que isso se mantém, portanto, parabéns. E parabéns por que fizeste no ténis. Obrigado.